Vamos lá para uma coisa que ninguém tem coragem de falar. Antes, dê o seu like, inscreva-se, comente aí para ver se você também passa por uma situação dessa. Seu pior inimigo é o seu parente, ou talvez o seu primeiro inimigo seja o seu parente. E vamos separar o que que é parente e o que que é família. Família são os seus que você convive ou conviveu em casa, seu pai, sua mãe, seu irmão. Mesmo que você não se dê tão bem com seu irmão ou irmã, isso aí é a sua família. Parente, vamos lá, é os seus primos, tios, esses sim são apenas parentes. Se você não tem um convívio, se você não tem uma amizade, posso dizer assim que de todos os meus parentes, eu tenho, vamos dizer, amizade com 2 ou 3 e ainda é muito. Porque acredito que a maior parte, quando a gente era criança, era um convívio muito bom, que estranhamente mudou com todo mundo ficando adulto. Talvez esse lance de competir, talvez esse lance de não se conhecer também, né. Porque quando você não se conhece, você presume muita coisa, ou você, pela psicologia, você projeta muita coisa. Você projeta: "Ah, o fulano é metido porque ele é engenheiro, porque ele é advogado, porque faz faculdade", mas isso não tem nada a ver se você realmente conhecer a pessoa. Talvez eu seja muito diferente dos meus parentes e isso cause um certo, sei lá, um certo distanciamento, que ele não é que ninguém faz a menor força para vencer esse distanciamento, né. Eu vou dizer que eu já tentei, talvez eu tenha tentado muito pouco, mas eu tentei quebrar essa barreira, mas não rolou. Assim, da mesma forma, acho que a gente tem que fazer a nossa parte, que é tentar mudar essa situação, mudar esse panorama, assim, de tanto estranhamento, de tanta presunção. "Ah, eu presumo que o fulano é desse jeito, porque ele não gosta de se misturar", vamos falar assim. Mas será que isso é uma verdade? Se você não se comunicar, se você não conversar, você nunca vai saber disso. Estamos bem próximos agora de das festas do Natal, do Ano Novo, que às vezes a gente tem que conviver mais com os nossos parentes, né, que eu vou dizer. Vou citar um exemplo, assim, que quando eu fui morar numa cidade onde a grande maioria dos meus parentes mora, e ninguém sequer perguntou como é que eu estava em nenhum momento, ninguém quis me visitar, e pra mim tudo bem. Pra mim, assim, eu acho que ali mostra quanto que é o distanciamento, e eu pensava até então inocentemente que eles eram família. Mas não, aí eu graças a essa atitude, dessa indiferença deles, e também, por que não, eu posso fazer uma meia-culpa também por causa dos meus erros, talvez por eu também não querer me aproximar tanto por algum motivo que talvez agora falando me venha à mente que realmente nós somos diferentes demais, e parece que é uma fronteira que ninguém quer romper. E tudo bem, a vida que segue. Mas usando o exemplo, eu fui morar lá, ninguém nunca perguntou como é que eu estava, ninguém perguntou: "E aí, você já arrumou emprego? O emprego é bom?" Ninguém nunca perguntou, às vezes a gente se esbarrava e falava: "Oi, tudo bem, você por aqui de novo?" Apenas isso. Sendo que este ano fez um frio que nunca aconteceu, assim, uma geada tão grande quanto neste ano, e somente uma tia, até mais distante, ela que perguntou assim: como é que você está passando o esse frio todo com você tem coberta para isso?" É uma coisa simples e isso mostra uma preocupação, né, um cuidado todo especial. E, assim, como vou dizer assim, como Deus cuida de tudo, quem na verdade me forneceu as cobertas foram, no caso, a família onde eu aluguei a casa, assim, eles tinham uma casa ao lado, e eles perguntaram: "Ó, você precisa?"
porque tá fazendo um frio que nunca fez, e eu acho que você não tem coberta para esse frio. Olha só, eles presumindo, fizeram muito mais do que os meus parentes, que são aqueles que têm o mesmo sangue, mas parece que não têm, a mesma disposição, não têm o mesmo carinho, vamos falar assim, não tem nem se compadecer, né, de uma pessoa que veio de um outro lugar, tentar a vida em outro estado, mas tão próximo a quem antigamente ele falava que seria a sua família e não é. Foi bom ter acontecido isso e acho que é bom que isso aconteça para muitos, para que a gente entenda, o que que é família, o que que é parente. Porque como diz o meme na internet, o teu sangue até o mosquito tem, mas e quem é que se compadece de você? Quem é que está interessado realmente em você? Quem é que demonstra aquele cuidado, aquele respeito? Eh, e acho que quando você se envolve um pouco mais, fica mais próximo dessas pessoas que talvez falam pra você: "Ah, mas a gente é família". Tá, mas cadê a convivência? Cadê a amizade? Eu acho que mais do que você unir as pessoas por causa dos seus laços sanguíneos, vamos falar assim, não diz nada, né. Isso aí, você tentar forçar uma amizade, você pode tentar apaziguar sim, mas eu acho que não é dever de ninguém forçar uma intimidade quando o outro não quer. Isso para tudo, né. Pode ver que para o trabalho também somos assim, né, no trabalho acho que talvez ainda se explique, porque você está num ambiente que você está apenas ganhando o seu dia, o seu dinheiro, mas dentro de uma casa, como eu falei, usei o exemplo, daqui a pouco vai começar as festas no final de ano e muitas vezes a gente não tem como fugir, tem que ir lá na casa do seu parente. Então, assim, por que não esse ano não ir? Mas não ir numa boa, assim, sem sem que isso gere mágoa. Talvez eu falando aqui, você entenda que elas são apenas parentes, não são tua família. Talvez aqui nesse vídeo você consiga distinguir uma coisa que estava há muito tempo já, assim, vamos dizer, há muito tempo esfregando na sua cara que era isso e você não percebeu que você não tem o menor valor aos seus parentes, mas talvez você tenha para sua família, talvez você também nem tenha para a sua família, mas como é que você convive com isso? Como é que você convive com a rejeição? Talvez seja algo para a gente trabalhar, mas trabalhe a sua como é que você lida com a rejeição? Trabalhe como você lida com as críticas, quanto que isso que te afeta. E se isso te afeta, será que também não tem uma certa realidade, um fundo de verdade? Porque se uma coisa não tem o menor cabimento, ela não te incomoda. Eu falo isso porque tem muitos colegas de trabalho que presumem que eu seja uma pessoa e, falar a verdade, as críticas não me afetam depois que eu percebi que psicologicamente a gente nada mais é do que a nossa própria projeção quando a gente está julgando o outro. Espero que tenha sido proveitoso, mas escreva como é o seu convívio com quem você fala que é família realmente. Quem que é a tua família realmente? Será que a gente consegue você consegue eu acho que poucas pessoas têm uma amizade, um bom convívio com seus primos, tios. Eu não vou nem colocar a avó e avô, que às vezes até esse é um laço que é um laço mais familiar que você vai ter, mais até que com a sua mãe, porque tem muita gente que foi criada por causa do a mãe e o pai trabalhando com os avós, e é a nossa primeira convivência e talvez tenha sido boa ou ruim, mas eu não vou entrar porque eu tive avós que tive bom convívio, foram ótimos comigo. Mas deixe seu comentário,
Um abraço e até